Eu quero perguntar a você que está do outro lado da telinha, já teve problema para cancelar aquele serviço? Disseram que você estava naquele período de fidelidade do contrato? Então, fique ligadinho no quadro Direito do Consumidor, porque esse assunto será muito debatido e principalmente esclarecido pelo Dr. Maurício Vitor, ele que é especialista no assunto. Todas as quartas-feiras participa aqui do Bom Dia Litoral. E esse é um assunto muito pertinente, doutor, porque não são poucos os casos de pessoas que assinam um serviço, querem depois cancelar e aí são informados que estão no período de fidelização ainda. Inclusive, vou trazer aqui a informação só para a gente pautar a nossa conversa de um caso de um comerciante aqui na cidade de Paranaguá que contratou um serviço há alguns anos atrás. E aí, na hora de cancelar, estava usando pouco, falou, não, agora eu vou cancelar. Na hora de cancelar, ele ficou sabendo que o contrato é renovado automaticamente todos os anos e aí a fidelidade também. Ele teria que pagar, então, uma multa, mesmo sendo cliente há bastante tempo. Isso é válido, doutor? Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Bom dia, Pierre, bom dia, equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. Tá aí um problema seríssimo, né? Por quê? Porque a fidelização pressupõe vantagem para ambos os lados, primeiro de tudo, né? Então, para algo exigir fidelização do consumidor, é preciso oferecer ao consumidor alguma contrapartida, Pierre. Então, isso é muito comum em serviços de telefonia, TV a cabo. Por quê? Porque o contrato mensal normal custaria X. Se você aceitar a fidelização, custaria X sobre 2. São coisas assim que justificam a fidelização. Do contrário, ela não faz sentido e o consumidor teria toda a liberdade de rescindir um contrato demonstrando que aquela fidelização não faz sentido e não lhe traz nenhuma vantagem somente ao órgão contratado. Pois bem, neste caso específico, a pessoa contratou um serviço por um período de 12 meses em que se exigia a fidelização por 12 meses. Primeiro ponto, tem que ter tido uma vantagem. O seu contrato mensal custaria tanto. Se você fizer o anual com fidelização, vai lhe custar tanto, menos do que o outro. Primeira coisa, senão não está caracterizada nenhuma vantagem e, portanto, a fidelização não é obrigatória. Aceitou, realmente existia aquela vantagem, fez o contrato. É preciso que seja exposto a este consumidor que aquele contrato é renovado anualmente. E essa renovação implica em novo período de fidelização. Do contrário, isso não tendo sido exposto, explicado devidamente, né, ao consumidor, essa fidelização seguinte não terá validade para ele também. Então, a fidelização pressupõe vantagem, esclarecimento prévio, né, e em havendo a mesma fidelização em caso de renovação, ela precisa estar devidamente esclarecida para que o consumidor possa optar, quando da adesão, a fazê-la ou não. E aí, nesse caso, doutor, a pessoa, ela não tendo sido informada que automaticamente o contrato será renovado com o preço antigo e aí ela precisa sempre manter essa fidelização por um ano. Ela não tendo sido informada, ela deve agir de que forma? Primeiro paga a rescisão e aí procura o PROCON, já procura o PROCON antes mesmo de cancelar o contrato. E além disso, já emendando uma segunda pergunta, no caso dela, ela manteve essa assinatura por um ano e aí ela manteve, digamos, por mais 4 meses do segundo ano e nesse segundo ano ela quis cancelar. Ela precisa pagar o ano inteiro de quebra de contrato ou proporcional aos 8 meses que faltam para o contrato vencer? Vamos começar pela última, né? Se a multa de fidelização, ela é proporcional ao tempo que falta para o fim do contrato, né? Então, se eu já usei 4 meses de 12, a multa é sobre 8 meses. E assim, sucessivamente, até completarem esses 12 meses. Porém, não me tendo sido esclarecido inicialmente que eu teria a obrigação de fidelização na renovação, eu posso sim rescindir sem qualquer multa a partir do 12º mês. A cláusula de renovação automática ela é uma cláusula que precisa ser extremamente esclarecida,
para que o consumidor possa sempre, antes da renovação automática, ter a opção de rescindir. Eu não quero. Não foi? Então, quando eu resolver rescindir, eu não sabia que teria multa de fidelização num segundo período de 12 meses, eu posso fazê-lo ao tempo em que eu quiser. Se houver óbice, eu devo comunicar à empresa que eu quero a rescisão, receber a resposta e aí sim, ir ao Procon, consumidor.gov.br, reclameaqui.com.br, fazer o registro e se ainda assim eu não obtiver a rescisão, eu posso sim fazer a rescisão pagando o que a empresa cobra, mas não devo me furtar de ir ao judiciário e aí, nesse caso preferencialmente é um juizado especial em que você até 20 salários mínimos não precisa nem do auxílio de um profissional advogado e lá, embora a gente sempre aconselhe, procure por um profissional porque a assessoria técnica é importante. E lá no juizado ou no Poder Judiciário, eu vou exigir a devolução desse valor em dobro, porque é um pagamento indevido, além de outros danos que, porventura, eu tenho sofrido, inclusive danos morais, Pierre. E, doutor, no caso de serviços essenciais, como, por exemplo, telefonia, como, por exemplo, TV a cabo, não tão essenciais assim, mas que são importantes e fazem parte do nosso dia a dia. Esse contrato, ele também pode ser renovado automaticamente desde que explicado no momento de contratação do serviço? Pode, mas, novamente, tem que ser oferecida alguma vantagem. Olha, se você aderir à fidelização periódica, ou seja, a cada período de 12 meses, o seu reajuste será diferenciado em relação ao reajuste normal. Se não houver nenhuma vantagem, como a gente disse antes, a fidelização não faz sentido para o consumidor, só fará sentido para o prestador de serviço. E nesse caso, se há vantagem para apenas um dos lados, ela não pode ser imposta ao outro. Então, não podendo ser imposta, ela não terá o condão de obrigar a outra parte. No entanto, hoje, muitos desses serviços, telefonia, TV a cabo, já não tem mais essa obrigatoriedade de um segundo período, porque isso gerou já muita controvérsia, muita disputa judicial e a maioria das empresas já não pratica mais essa fidelização para um segundo período contratual. Há uma exceção aí, uma prática comum, que é o serviço para pessoas jurídicas, de telefonia, de TV a cabo. Nestes casos ainda existe uma fidelização, e é uma fidelização inclusive mais extensa, né? E que normalmente traz alguma vantagem deste modo que eu mencionei. Um reajuste menor, uma tarifa mais, um congelamento às vezes de um plano que não está mais nem disponível e aquele consumidor que está fidelizado tem o direito de usar. Então, é preciso observar se essas condições estão presentes. Se não estiverem, você, consumidor, está sendo lesado e deve, sim, procurar os seus direitos. E aí é importante que, tendo sido lesado, o consumidor imediatamente procure um advogado de confiança, mas também registre em plataformas essa situação, primeiro para alertar a empresa e também para alertar outros consumidores. Vivemos numa sociedade em que a contribuição é muito importante para toda a população, né? Então é importante também noticiar essas situações para que outras pessoas tenham ciência, né, doutor? Conforme a gente sempre frisa aqui, né? Eu aprendi com o senhor. Documente, né? Sempre documente tudo. Às vezes é meio chato, né? Você fica meio aborrecido, vou printar uma tela, vou imprimir uma conversa, vou registrar, vou mandar e-mail. Mas isso faz uma diferença enorme se a situação chegar ao ponto de você precisar brigar judicialmente, né? Se houver um litígio. E, em segundo ponto, todos esses registros e a reclamação em plataformas, nos órgãos e até uma ação judicial, tudo isso serve de parâmetro para que órgãos de fiscalização possam até dar notas, repreender, multas e colocar as relações de novo no seu devido lugar. Então, a gente não deve se abster de procurar o direito, fazer valer o direito e lembrar deste ponto, né, Pierre, que você ressalta. Nós estamos vivendo em sociedade. Aquilo que me afeta, se eu conseguir fazer com que aquilo se corrija, não vai afetar a você mais tarde.
E assim sucessivamente. Um dia você vai fazer uma reclamação do gênero e eu vou deixar de ser afetado. Então, uma boa reclamação, uma correta, uma busca de direitos como deve ser, beneficia a sociedade como um todo. E é sempre importante, de fato, procurar os seus direitos, além de registrar a reclamação, tá? Eu sempre reforço, por exemplo, depois do quadro de direito do consumidor, eu já cheguei a brigar judicialmente por causa de um serviço que não foi muito bem prestado, por causa de uma cobrança indevida e recebi judicialmente, através de uma decisão judicial, recebi os valores de volta acrescidos, inclusive de uma indenização. Então, é muito importante que você, telespectador, procure sempre os seus direitos. Doutor, prazer sempre tê-lo aqui no Bom Dia Litoral. Todas as quartas temos esse quadro tão importante para o consumidor. Muito obrigado pela participação hoje e até a próxima semana. Eu é que agradeço, né? Agradeço os nossos queridos telespectadores. Eu quero hoje deixar um abraço especial para o pai da Michele, o Sr. Hope, lá da Colônia Maria Luísa, que é telespectador assíduo do Bom Dia Litoral, diariamente, e do quadro de Direito do Consumidor. Um grande abraço para o senhor. A sua filha é espetacular, viu? Uma pessoa de fino trato, merece todos os nossos elogios e, logicamente, isso advém da educação dos pais. Então, um abraço para o senhor, para a sua esposa e para todos os nossos queridos telespectadores. Até a próxima quarta. Um abraço, então, para os pais da Michele e para a própria Michele, também registrado aqui esse abraço. Um abraço, doutor. Até mais.